Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade, do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, o grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai nos comentários e coloca o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema, você também pode chegar lá e colocar sua sugestão, que teremos o maior prazer de atender com muito carinho. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode deixar, sim, o seu comentário, a sugestão de um tema, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir para vocês, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, que você interage com a gente. E por falar em interagir, teremos hoje o tema do dia. A reflexão do dia. Uma linda canção. As nossas pinceladas sobre o tema. E também o que surgir de acordo com os comentários das pessoas. Isso aí. E nós temos um canal lá no YouTube, minha esposa. Canal Programa Farol. Isso, e que você vai falar um pouquinho sobre ele, enquanto eu vou compartilhar o link do Facebook para as pessoas assistirem o nosso ao vivo, tá bom? Ok. Canal Programa Farol lá no YouTube, meu povo. A gente sempre disponibiliza aqui nos comentários, né, durante o programa, um link que fica facinho você poder acessar o nosso canal e lá você poder assistir os nossos programas. Daqui a algum tempinho, a gente está se organizando para poder colocar novos vídeos sobre outras coisas lá também, claro, sempre sobre a palavra de Deus, mas vídeos mais curtos, né? Porque o do programa tem de 40 a 1 hora de programa e a gente vai fazer vídeos mais curtinhos para que vocês possam também estar acessando e assistindo. Mas, por enquanto, só tem um programa lá e é muito importante que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, que você vai lá e dê sua curtida, o seu like para ajudar o nosso canal a crescer e compartilhe para que as pessoas também possam estar se inscrevendo no canal e também possam estar compartilhando e principalmente assistindo o nosso programa, sendo alcançado pela mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, que o nosso intuito é levar a palavra de Deus para que as pessoas possam ser alcançadas. Às vezes elas estão cansadas, sobrecarregadas, fadigadas e precisando de uma palavra de conforto, de carinho, de alento. E aqui no programa a gente leva a palavra de fé, a palavra do Senhor Jesus para os corações de todas as pessoas. Então compartilha, vai lá, ajuda a gente compartilhando para os amigos do teu trabalho, o grupo da família, para o seu parente, o amigo, vizinho, enfim, quem você quiser. Compartilha, eu tenho certeza que essa pessoa que receber esse compartilhamento, assistindo o programa, elas vão te agradecer, tá certo? Programa Farol, nosso canal lá no YouTube. Hoje é a terça-feira do amor. Eu gostaria muito que vocês viessem participar com a gente. Tem o nosso tema do dia, tem a nossa reflexão do dia. E eu vou falar agora o nosso tema do dia de hoje, que a gente vai dar ainda continuidade. Hoje é o último dia do nosso deveres do marido
na Bíblia, né? A gente está falando sobre os deveres e deveres do marido e da esposa, e a gente vai ver se a gente continua com esse estudo ou muda. Daqui na semana que vem a gente vai responder para vocês. Mas por enquanto hoje a gente vai estar falando de os deveres do marido e o nosso tema é para você. Hoje em dia, o homem tem assumido as responsabilidades e o papel de liderar a sua casa, seu casamento e a sua família. Vou repetir para você. O tema do dia de hoje é: para você, hoje em dia, o homem tem assumido as responsabilidades e o papel de liderar sua casa, seu casamento e a sua família. O programa Farol está no ar. Vem com a gente. Isso, vem com a gente. Já postei nas redes que eu acompanho o link do nosso canal no YouTube, para que as pessoas já comecem a seguir e compartilhe também para as outras pessoas, como você falou. Já coloquei também o nosso tema do dia, já compartilhei. E nós vamos agora para a nossa reflexão do dia. Tá certo? Ok. Reflexão de hoje. É preciso compreender. É preciso saber viver. Também. Porque se não souber, não vai compreender. Isso é demais. É preciso compreender. Você achou que era o quê? Saber viver. Então vamos lá? Acredito que você já ouviu isso aqui. Ok. Mas vamos nós. Vamos saber. No curso de medicina, o professor se dirige ao aluno e pergunta: quantos rins nós temos? 4, responde o aluno. 4? Replica o professor, arrogante, daqueles que sentem prazer em tripudiar sobre os erros dos alunos. Traga um feixe de capim, pois temos um asno na sala, ordena o professor a seu auxiliar. E para mim um cafezinho, replicou o aluno ao auxiliar do mestre. Meu senhor. O professor ficou irado e expulsou o aluno da sala. O aluno era o Aparício Torelli Aporelli. Não sei se lê dessa forma o nome, tá? 1895 a 1971. O Barão de Itararé. Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso mestre. O senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós dois. Nós temos 4. 2 meus e 2 seus. Nós é uma expressão usada para o plural. Tenha um bom apetite e delicie-se com o capim. Demais, né? Moral da história. Posso ler a moral? Pode. A vida exige muito mais compreensão do que conhecimento. Às vezes, as pessoas, por terem um pouco a mais de conhecimento, ou acreditarem que o têm, se acham no direito de subestimar os outros. Verdade. Foi o que esse professor fez com este aluno. Querendo subestimá-lo, vai e faz a pergunta no plural: quantos rins nós temos? E o aluno, nada convencional ou nada bobo, respondeu: nós temos 4. Respondeu corretamente, mas o professor, achando que ele respondeu errado, ou, como diz ali, né, querendo tripudiar em cima dos alunos, ele quis se dar como certo. E quantas vezes, vou colocar no
geral também, nós plural. agimos dessa forma. Porque temos um pouquinho de conhecimento, achamos que as outras pessoas não conhecem. A gente subestima, né, o Subestima. outro, achando que o outro sempre é inferior. Principalmente quando às vezes é alguém que é culto, né? Então ela sempre acha que a sua cultura, a sua capacidade, aquilo, né, que agrega a ela é maior do que o outro. Mas ele foi de uma perspicácia tremenda. Porque quando ele falou, traga o capim, e para mim, traga o café. Então o capim é para ele. Ali eu disse, Senhor, porque ele sabia que o capim não era para ele. Sim. Porque ele sabia quem ele era. Então, é isso, eu gostei, não foi... É engraçado, é um tom... Sim. Mas é um tom também de a gente entender que quando você conhece quem você é, ninguém te diminui. Sim. Quando você sabe a sua verdadeira identidade, de quem você é filho, que Deus te criou para a glória dele, para servir a ele, você entende que ninguém pode te diminuir. Porque aquilo que está no outro não pode te alcançar, só se você deixar. Então, ele não deixou se subestimar, ele não deixou se ofender com aquilo. Simplesmente, ele se colocou na posição que ele tinha de ser inteligente e realmente saiu e deu a volta por cima. Eu amei. Eu nunca tinha ouvido essa história. Não ouviu, não? Nunca. Já ouvi mais ou menos uma história Nunca. parecida. Se eu não me lembro, eu não me recordo. Mas eu tenho certeza, se eu tivesse ouvido, eu não esqueceria. Porque é pra gente trazer pra vida. Sim. Não deixar ninguém te diminuir e tampouco te subestimar. Muito interessante. Demais. Então, essa foi a nossa reflexão de hoje. É preciso compreender. E é preciso saber viver. E esse daí soube viver. Soube. Foi expulso da sala. Mas é aquela coisa. Nós, quantos rins você tem? Quantos rins o ser humano tem, é o mais correto. Ou uma pessoa, um o ser corpo humano tem. Então, assim, quando falou nós, ele usou eu e você, temos 4. O asno, né? Deve ser uma pessoa burra, né? O asno, vou complicar, porque capim é uma pessoa burra. Então, ele falou asno para poder ser mais elegante. Você vê como ele é aquela pessoa que sabia, se achava acima do bem e do mal. Como diz ali, gostava de tripudiar em cima dos alunos. Ele usou palavras asno, né? Traga o capim. E aí ele foi, para mim, um café. Amei, gente. A gente tem que aprender a se valorizar, a estar no lugar que Deus tem para nós, que é um lugar de filho, é um lugar de amado, é um lugar de servo do Deus vivo. A gente tem um lugar que temos que ocupar esse lugar. Porque o coitadismo, a comiseração, a murmuração saia da nossa vida e a gente possa ocupar esse lugar sabendo quem a gente é. Ele sabia quem ele era, então ele não deixou ninguém tirar o que ele possuía. Muito legal. Que sejamos assim também. Não permita, não deixe. Tá bom? Então, tema de hoje. Para você, hoje em dia, o homem tem assumido as responsabilidades e o papel de liderar sua casa, seu casamento e sua família? O que é que você me diz? Me diga. Para você, hoje em dia, o homem tem assumido as responsabilidades e o papel de liderar sua casa, seu casamento e sua família? Então, vem com a gente. E participa. Como é o tema do dia? É para o homem, você começa respondendo. Aí eu vou, como é que chama? Vou acumular sequências. Não tem problema, hoje é seu dia. É claro. Bom. Tá certo. Então, hoje em dia o homem tem assumido as responsabilidades no seu, vamos dizer assim, na sua grande maioria, não tem, infelizmente. Mas todas as vezes que você responde, todas as vezes que tem um tema, sempre diz assim, a grande maioria, porque infelizmente é a realidade. É na sua grande maioria a falta de responsabilidade que o homem tem para com o seu casamento. E como diz ali,
o papel de liderar a sua casa. Ele não tem liderado. Ele não tem se colocado naquele papel. E diga-se de passagem, que Deus colocou o homem para assumir. Foi o próprio Deus que colocou. Ah, o homem melhor do que a mulher. Não, não melhor, mas no papel de ser o líder, de liderar, de ser não o mandão, não o manda-chuva, mas aquele que lidera. A última palavra é dele, mas não quer dizer que a palavra, vamos dizer assim, certa é a dele. É a última palavra dentro de um consenso com a sua auxiliadora. Exemplo, minha esposa, o que é que nós vamos fazer? Eu penso em fazer assim, e você pensa fazer como? Aí eu penso assim, eu acho melhor, então vamos fazer assim. Então ele está assumindo o papel de líder, o papel que Deus, vamos dizer assim, passou, ungiu, consagrou ele para ele poder liderar. E diz mais, liderar a sua casa, seu casamento e sua família. A casa, o casamento e a família. Ele ser esse líder, ele ser, como sempre minha esposa fala aqui, provedor, protetor, o protetor, e aquele a quem a esposa se sente bem ao seu lado. Com certeza. Então ela se sente protegida, ela se sente guardada, cuidada, ela tem confiança. A gente falou alguns dias atrás aí sobre a confiança, confiar em Deus, mas a confiança também. Ela confia acima de tudo em Deus, mas ela confia também no seu marido. Então, homens, vamos mudar essa história, porque até esse momento em que nós estamos aqui fazendo esse programa, na sua grande maioria, o homem não tem assumido as suas responsabilidades. Essa é a minha pincelada. Então, também para mim, a grande maioria não. O homem não tem assumido as suas responsabilidades como o papel de liderar, né? A responsabilidade que é, às vezes, de prover a sua casa, né? Protetor, provedor, prover sozinho uma casa. Muitas vezes não tem como, o mundo mudou, às vezes, infelizmente, as circunstâncias não deixam com que aquele homem vá prover sozinho uma casa. Então, assim, assumir todas as responsabilidades sozinho, às vezes não tem dado, a grande maioria não consegue. E também o papel de liderar. Hoje em dia, com as muitas bandeiras que as mulheres gostam de levantar, principalmente do feminismo, de querer ter os mesmos salários dos homens, de ninguém manda em mim, eu não preciso dos homens, eu vivo a minha vida sozinha, ninguém precisa de homem para viver, para ser feliz e tal. Essa bandeira que a grande maioria das mulheres também tem muito levantado, tem feito também, tirado muito o papel do homem. Eu quero ganhar igual, vamos dividir tudo, você não manda em mim, então se você sair de casa, a parte da casa é minha, porque eu pago também as contas. Ela não pode pagar também as contas, ela também não pode. Claro que sim. Não estou dizendo que não, mas o papel de liderar a casa é do homem. A mulher ser submissa, a mulher se submeter ao seu marido, honrando ao seu marido, vendo o seu marido como Senhor Jesus no seu lar e dando a ele todos, assim, a condição dele liderar os filhos, dele ser aquele provedor, protetor, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que está ali guardando aquela família como um sacerdote. Não acontece isso. Você que está aí do outro lado assistindo, quem você conhece vê que a grande maioria dos pais lê a Bíblia para os filhos, prega a palavra de Deus para os filhos, é exemplo, sem palavrão, sem vícios, bebida, fumo, enfim, tem dentro do seu lar harmonia, respeito, responsabilidades, a troca recíproca do pai assumir aquele papel de pai e o filho de filho, e tá ali a troca, o respeito, a cumplicidade. A grande maioria não tem isso.
Tem muitos homens hoje em dia que nem o papel de pai quer, larga logo, nem tem que ir para a justiça para ver a paternidade. Enfim, então, os homens não assumem, muito porque não querem, e quando o homem quer, a mulher não aceita, porque ele não vai mandar em mim. Enfim, infelizmente, está tudo muito trocado. Os lugares da mesa estão trocadas. A mulher precisa do homem, mas não admite que ela quer ser cuidada, que ela quer ser amada, que ela quer ser protegida. A grande maioria não admite que precisa, que é uma necessidade da mulher. Por quê? Deus colocou isso na gente. Nós nascemos para ser esposa, para ser cuidada, para ser zelada e para ser amada. Está na palavra de Deus. Isso, por mais que as mulheres levantem a bandeira, no final das contas, dentro da sua casa, do seu lar, sozinha, no seu travesseiro, ela sabe, ela entende que existe essa necessidade em qualquer ser humano. Porque não quer se submeter, porque acha que vai se tornar inferior. Isso. Que vai se colocar por baixo e o homem vai estar pisando. Então, não me rebaixo diante de ninguém. E o que a palavra de Deus ensina não é a mulher ser rebaixada. Tanto que a gente já cansou, não que a gente se canse, mas é força de expressão. A gente já cansou de falar aqui diversas vezes. Deus, quando fez a mulher, fez questão de fazer da onde? Da costela, o lado do homem. Podia tirar de qualquer lugar. Deus poderia fazer de qualquer jeito. Ou até do próprio barro. Sim. Até do dedo do pé. Mas ele fez questão de tirar da costela, para que o homem e a mulher estivessem juntos. A mulher, sua auxiliadora. E assim caminhassem os dois juntos. É esse o papel do homem e também um papel da mulher. Vamos para a canção? Vamos sim. Nós vamos agora para uma canção. Daqui a pouquinho nós retornaremos com todos vocês. E se você estiver digitando aí o seu comentário, continue que quando voltarmos da canção, nós vamos ler o seu comentário. Canção de hoje, Você é o grande amor da minha vida. As muitas águas podem levar o que eu sinto por você, não posso explicar. Foi Deus que me fez pra te amar. Quando eu vi você passando do outro lado da rua, meu coração bateu tão forte assim. Só queria você bem pertinho de mim. Você é o grande amor da minha vida, o amor de verdade sem medida, o amor que vem tratando tudo aquilo que eu preciso. Te amo e não posso negar. Nem as muitas águas conseguem apagar, e nem os rios conseguem afogar, nem as correntezas conseguem levar. Nosso amor é o elo perfeito em Deus. Jesus é o alicerce forte, a base firme, esse amor que vai fazendo eu viver. Você é o grande amor da minha vida, o amor de verdade sem medida, o amor que vem tratando tudo aquilo que eu preciso. Te amo e não posso negar. Deus está aqui pra nos abençoar. O seu amor só pode transbordar, o amor que nos traz a levar tudo aquilo que vem ensinar. Vem aqui agora
tudo aquilo que tenho, vou te amar. Você é o grande amor da minha vida, o amor de verdade sem medida, o amor que vem tratando tudo aquilo que eu preciso. Te amo e não posso negar. Você é o grande amor da minha vida, o amor de verdade sem medida, o amor que vem tratando tudo aquilo que eu preciso. Te amo e não posso negar. Muito bem, 17 horas 41 minutos e estamos de volta com todos vocês e vamos dar continuidade àquele nosso estudo de todas as terças-feiras, que é a terça-feira do amor, a terça-feira da vida sentimental. E dando continuidade hoje, ser o líder espiritual do lar. O marido tem um papel importante de liderar espiritualmente sua família. Em Josué 24:15, Josué declara, está aqui escrito, né? Josué 24:15, diz assim, ó, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, você vê que nessa ocasião, ele está dizendo várias coisas para o povo. Que o povo não estava 100% servindo a Deus. Existiam aqueles que serviam e aqueles que não serviam. E ele foi taxativo em dizer, olha, quanto a vocês eu não sei, mas sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sei quanto a vocês, mas eu decido que a partir de hoje, ele já tinha isso, mas ali falando com as pessoas, a minha família, a minha casa, todas vão seguir o meu pensamento. Eu vou, como a gente está falando da liderança, eu lidero a minha família, eu lidero minha casa, eu e toda a minha casa servimos ao Senhor. Isso significa ser um exemplo de fé, incentivando a prática da oração, a leitura da Bíblia e a participação em atividades da igreja. Um marido deve ajudar a guiar sua família nos caminhos de Deus. É como a gente já falou várias vezes aqui. Filhos não seguem conselhos. Eles seguem exemplos. Às vezes, muitas pessoas dizem assim, mas eu falo tanto com ele. Mas eu falo tanto, eu converso, eu explico. Ele vai seguir o seu exemplo. O seu exemplo. Se você não tem dado um bom exemplo, ele vai seguir o mau exemplo. Mas eu não faço aquilo que ele faz. Mas se você fizer alguma coisa, um mau exemplo em qualquer coisa, ele vai tirar daquilo. Sim. E vai achar no direito de fazer o errado em outra coisa, mas ele vai achar no direito de fazer, porque vê você fazer o errado. Eu não estou querendo dizer que nós mães somos perfeitas, não. A gente tem que procurar ter um caráter irrepreensível, porque quando a gente está educando, a gente não educa com palavras, a gente educa com atitudes. Então, isso é para a vida. Então, vamos ter esse exemplo, né? Além, né? Além disso, cultivar a espiritualidade no lar fortalece o relacionamento conjugal. Orar juntos e discutir princípios bíblicos cria uma conexão mais profunda entre o casal. Às vezes conversa tantas coisas.
E coisas que não acrescentam? Em nada. A fofoca da vizinha, alguma coisa que aconteceu, que você viu um vídeo engraçado na internet, conversa sobre alguma vida de alguém alheia ou algum problema do trabalho, mas pegar e sentar e pegar a palavra de Deus e ler junto e você dizer, eu que entendi, eu falo com você. Ai, eu gosto muito quando a gente conversa sobre os temas, né? Quando a gente senta e fala sobre, toma ali isso, ó, Deus falou isso, a gente vai falar sobre isso, o que você acha? Você, então, vamos falar assim, vamos falar assim. Então, assim, é muito legal. Porque a gente tá falando sobre a palavra de Deus, tá se edificando, tá edificando um ao outro. Quando você tá lendo a Bíblia, quando você lê a Bíblia para seus filhos, você lê a Bíblia para, né, você em família, tirar um dia, não digo todos os dias, talvez a sua correria. É isso que eu me aborreço muito sobre isso. Que a gente vive na correria, até para as coisas de Deus, mas nós queremos ser honrados por Ele, mas não honramos a Ele com o nosso tempo. Porque para Deus, ele quer a gente, Ele quer a nossa atenção, Ele quer o nosso tempo. E se a gente não tem tempo para dar para Deus, como é que você vai dizer que Ele é o seu Deus? Se você não tira um tempo para falar, para conhecê-lo, para ouvir a voz dEle, para saber o que Ele tem para você, para o seu dia, para dizer para Ele como Ele vai conduzir a sua vida, dar direção para você, como Ele vai falar com você, se você diz que o seu tempo está tão corrido e você não tem tempo para Ele, não tem tempo para ensinar os seus filhos a ler a Bíblia, a orar. Por exemplo, Ed Carlos não fica mandando Kevin, mas Ian ler a Bíblia, né? Ian nem tanto, porque, enfim, você sabe que Ian tem o autismo nível 2 e Ian não tem essa compreensão para ler assim. Mas a gente ensina ele de outra maneira. Mas Kevin, ele vê o pai lendo a Bíblia. Não é porque eu quero falar que somos não, perfeitos não somos muito falhos. Mas Kevin vê o pai dele todo santo dia lendo a Bíblia. Ian vê o pai lendo a Bíblia. Ele me vê lendo a Bíblia, me vê orando. Quantas e quantas vezes ele me pega orando? E mamãe, desculpa. Porque ele nunca vai poder chegar e dizer assim, ó, você não pode me mandar orar, porque eu não te vejo orar. Não, ele não pode fazer isso. Ele não pode falar que não me vê ler a Bíblia, ele não pode falar que não vê o pai lendo a Bíblia, eles não podem falar que não vê a gente orando, eles não podem falar isso, porque eles nos vê fazendo. Então, isso é o exemplo, isso é aquilo. É muito melhor eles verem a gente fazendo e ir fazer, porque damos exemplo, do que impondo a eles aquilo que nem cumprimos. Então, vamos ser exemplo. É fácil ser exemplo? Não. Não. Mas tudo há um esforço, um sacrifício para que a gente possa se colocar como o exemplo. Não somente a gente está falando de casamento, a gente está falando de família, a gente está falando da casa, mas o exemplo onde você estiver, onde você for, para as demais pessoas também, nós sermos exemplos. E tudo. Outra coisa, correria, um vai para a escola de manhã, outro vai de tarde, não acorda no mesmo horário. Então, tira um dia na semana para reunir sua família e o seu marido e você falar de Jesus para os seus filhos, para vocês, né, lerem a palavra de Deus, um versículo, um capítulo, ele lê, outro lê, o que você entendeu? Aí eu falou isso comigo. É muito prazeroso, é muito maravilhoso e vai virar um hábito não é só saudável, mas um hábito edificador, que vai te edificar ao seu lado, edificar a sua família. Quando o marido assume esse papel, ele cumpre seu chamado divino e estabelece um fundamento sólido para a sua família crescer na graça e no amor de Deus. Quer dizer, ele está obedecendo aquilo que Deus mandou ele ser. O quê? O líder. Ele liderar. Ele passar isso. Aqui chama de estabelece um fundamento sólido. Quer dizer, fundamento, a gente entende mais propriamente na casa, quando se vai construir, que se constrói primeiro para baixo, fazendo um fundamento, para que a casa venha estar firme sobre aquele fundamento construído. Então, quando a gente é o exemplo e ensina, como tudo que minha esposa falou, a leitura da Bíblia, a oração, o estar ali interagindo com as coisas de Deus,
não somente uma pessoa, mas toda a sua casa, toda a sua família, então você está criando esse fundamento sólido, firme, para que a sua casa, o seu lar, casamento, a família venha estar bem construída. Seguir esses princípios bíblicos é um desafio, mas também uma oportunidade para construir um casamento baseado no amor e respeito. Quando o marido busca cumprir seu papel com dedicação, ele reflete o plano de Deus para a família e cria um lar cheio de harmonia. Você vê a harmonia. Quando se fala nisso, lembra-se música. Imagina quando os instrumentos tocam errado. Perde-se a harmonia. O que seria uma música que a pessoa ouve de, poxa, que canção boa. Que quando a pessoa ouve, ela... toca a alma, não é isso? traz Mas paz. quando os toques, vamos dizer, os instrumentos estão desafinados, então ao invés de ser um som agradável, é um som, ao invés de som, é um barulho. É um barulho. Traz... que agride aos ouvidos. Isso. Então, mas quando há harmonia no lar, poxa, tudo interage entre si, o marido com a esposa, os filhos, e por isso que tem a paz, a presença de Quer Deus. deixar outra parte para semana que vem? A gente deixa outra parte para senão semana não vai que dar. vem. Então, é muito importante. O povo, mas isso é muito difícil. É como eu acabei de falar aqui. A gente, quando você vê algo difícil, quando você vê algo que é impossível de você implantar no seu lar, você está dizendo que Deus não é capaz de fazer você conseguir fazer aquilo, porque realmente somos incapazes. Mas quando pedimos direção ao Espírito Santo para que Ele venha conduzir o nosso lar, para que esse lar venha a ser um lar harmonioso, com a presença dEle, sendo prioridade, Ele nos honra. Ele vai fazer com que te capacite para que você coloque esse lar, ou coloque a palavra dEle, talvez na hora do café, 2 minutos, 5 minutinhos ali, você lê um versículo, faz uma oração, para que seus filhos e seu marido vá ter um dia extraordinário, com a palavra de Deus dentro do seu coração, medite nessa mensagem, não sei, um versículozinho que você possa colocar em cima da cama, para que o seu marido venha ler. Tem tantas coisas que a gente pode, fazer para que a nossa casa, ela venha a ser uma casa cheia das virtudes de Deus, que a gente possa estar glorificando e Deus venha a ser a prioridade. Porque uma coisa que mais me aborrece é quando as pessoas dizem que não tem tempo para fazer as coisas para Deus, mas queremos tudo dele, mas não tiramos tempo para conhecê-lo, para honrá-lo, para nos relacionarmos com ele. Então, não adianta a gente dizer que é cristão, que é crente, que serve a Deus, e na nossa casa, que é o lugar que mais temos que ter Ele, porque na igreja é muito fácil todo mundo ser dele, pertencer a Ele, porque ali todo mundo é igual, tá todo mundo na mesma fé, tá ali todo mundo aparentemente servindo ao Senhor, mas a nossa casa, que tem as adversidades, os dias difíceis, as provações, as lutas, as perdas, os momentos de dificuldades, as aflições, é ali que mais as pessoas se perdem. Ali no seu lar, que muitas pessoas deixam de glorificar ao Senhor Jesus. Porque é ali que a pessoa xinga, que a pessoa briga, que a pessoa chuta o pau da barraca, que a pessoa faz tantas coisas que quando vai ver, que cristão, que seus vizinhos... quer saber se você é um bom cristão? Quer saber se você é cristão de verdade? Pergunte aos seus vizinhos. Pergunte aos seus vizinhos, se você me vê cristão, o que você acha de mim como cristão? Como assim? Porque o outro vai começar, se ele te vê, a sua conduta, o seu caráter, a sua forma de tratar seus filhos, sua casa, seu marido, com Jesus, servindo ao Senhor, eles vão te dizer. Mas se tu não fazer assim, eles também vão te dizer. Porque é muito fácil a gente se autoavaliar crentes, mas como a gente tem servido ao Senhor na nossa casa. Isso que é importante. Como é que as pessoas têm nos visto servindo ao Senhor na nossa casa.
Então, para que a mulher, ela é essa auxiliadora, a mulher é essa pessoa que agrega, que traz para perto, que ensina, que ajuda, que estimula o marido, que está ali para agregar, está ali para poder trazer os filhos, o marido, para mais perto de Deus. Eu posso dizer assim que a mulher é esse elo no lar, porque ela percebe tudo aquilo que, por ela estar dentro de casa o tempo todo, ou mesmo que trabalhe fora, ela percebe muito como o filho tá, como o marido tá. Então ela pode dizer, fazer assim, tal horário dá pra gente fazer isso. É a mulher que auxilia, a mulher que ajuda, a mulher, ela é muito importante. Então, você pode, mulher, dar essa dica pro seu marido de como trazer a palavra do Senhor para a mesa, a palavra do Senhor para ser dividido na sua casa, com seus familiares. Por isso que nós falamos aqui que a grande maioria não. Porque, como falamos no início, você vê algum homem fazer desse jeito? Você vê algum homem liderar? Porque uma coisa é mandar, uma coisa é dizer, quem manda nessa casa sou eu. Aqui, dessa forma, é desse jeito. Mas e a pessoa liderar? Agir dessa forma, trazer esse momento de paz, trazer a presença de Deus para dentro do seu lar. Então, você tem visto? Então, a grande maioria, não. Então, é isso que nós queremos que venha acontecer na sua casa, no seu lar. Mas, para tanto, se faz necessário que você se entregue tão somente ao Senhor, teu Deus. Tá bom? E nós vamos fazer a oração agora. Eu gostaria de convidar você, de coração aberto, sincero. De repente você diz, mas eu não sei nem orar. Então, você vai falar com Deus. O que é uma oração? É você falar com Ele, com sinceridade. Mas não sei nem que palavra que eu vou usar. É isso mesmo. É as palavras da verdade. E essa palavra que você usar vai chamar a atenção de Deus, tá bom? Convido você para essa oração. Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos e exaltamos, Senhor. Deus amado e querido, conosco diversas pessoas, Pai, que buscam em Ti, meu Senhor, essa resposta diante daquilo que ela ouviu, que ela assistiu através desse programa, meu Pai, o programa Farol. Chega, meu Deus, a cada uma dessas pessoas para trazer, meu Deus, aquilo que tem faltado e que precisa, meu Pai, na vida desse homem, dessa mulher, desse homem ser o líder, não o líder o que manda, mas o líder é aquele que traz, como minha esposa falou, aquele que agrega, aquele que traz o conhecimento da tua palavra, que traz os momentos de reflexões, de oração, da tua palavra, meu Pai. Então, meu Deus, traga isso para esse lar. De repente, se a pessoa tem lutado tanto e ela diz, poxa, quanto mais eu luto, mais problemas se levantam. Quanto mais eu luto, mais aflições se levantam. E o que tem faltado, meu Deus, para a vida dessa pessoa, o que tem faltado para ela, meu Deus, é ela viver a tua palavra, ela viver, meu Deus, os teus ensinamentos, ela, meu Deus, colocar, meu Deus, o lar, a casa dela, a família dela, meu Deus, nas tuas mãos, em oração, na meditação da tua palavra, meu Deus, no compromisso de servir ao Senhor, no compromisso, meu Deus, de observar a tua lei. Ah, meu Senhor, ao invés de nós dizermos, é difícil, eu não consigo, mas sim, meu Deus, me ajuda a que eu possa colocar em prática os teus ensinamentos. E que assim sendo, meu Deus, essa casa, esse lar, essa família seja abençoada pelo Senhor. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos. E desde já te agradecemos, Senhor, na certeza da tua resposta na vida de cada uma dessas pessoas, e te agradecemos em um nome
e para a glória do Senhor Jesus. E que todos os que creem digam amém e graças a Deus. Muito bem. Se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza. Deixa essa luz brilhar, vai brilhar pra te guiar. Deus é o Muito bem, graças a Deus, chegamos ao momento final do nosso programa e, como sempre, a gente fala sobre a nossa loja, o Farol Digital, com os serviços que nós prestamos a todos vocês. Se você não nos conhece, venha nos conhecer aqui na cidade de São Félix, tá bom? E o nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois, pega lá do início o que fica gravado e assista do início para que Deus ele venha te abençoar completamente, tá certo? Amanhã, quarta-feira, 2 de julho, aqui na Bahia, feriado aqui do estado, e nós não teremos o nosso programa. Voltaremos com todos vocês na quinta-feira, tá bom? Um bom dia, boa tarde e boa noite. Tchau, tchau, gente. vencer.